Sabe aquelas receitas super tradicionais e que a gente sempre tá complicando? Hoje eu vou trazer uma receitinha, quer dizer, a minha versão dessa receita, mas sem complicações, pra gente ver que sempre dá para preparar receitas super práticas e pra lá de saborosas no nosso dia a dia, com ingredientes que a gente tem na nossa geladeira. E se a gente não tiver na nossa geladeira os ingredientes que a Rose do comidadeverdade.art tem, a gente tem que aprender a brincar com os ingredientes que a gente já tem. Então a gente vai substituindo ou vai tirando alguns ingredientes, porque a ideia de se alimentar bem com ingredientes de verdade é a gente usar ingredientes de verdade e não deixar de fazer uma receita porque a gente não tem algum ingrediente. Quem sabe a gente pega e inventa uma nova receita. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rose do comidadeverdade.art e cozinhar é um ato de amor por mim mesma. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das receitinhas que eu gosto muito e que sempre que eu preparo, ela nunca fica igual, porque ou falta algum ingrediente na geladeira ou eu uso algum ingrediente novo para fazer esta receita. É uma receita muito famosa, é o bacalhau à Gomes de Sá. Tá, mas você vai usar bacalhau? Não vou usar bacalhau. É justamente para você fazer uma receita sem bacalhau, sem carne, mas sem perder o sabor do mar. Então a gente vai enriquecer, vai ter uma proteína também nessa receitinha, mas ela é muito fácil e muito saborosa. Então hoje eu vou passar para vocês quais são os ingredientes, fazer uma receitinha assim, vapt-vupt. Temos aqui batatas cozidas, que vão na receita original. Temos um ovo cozido, cebola, pimentão, tem aqui só o pimentão vermelho hoje, mas o legal é fazer com pimentão amarelo também. Não tinha na geladeira, então não usaremos. A azeitona, que não pode faltar, né? Temos aqui as azeitonas pretas, que vão dar um sabor muito particular, dando esse sabor do bacalhau à Gomes de Sá. Mas você pode usar azeitonas verdes também. No lugar do bacalhau, eu vou usar um tofu fresco, que vai fazer o papel do bacalhau. E aí é legal se vocês tiverem o tofu fresco, porque a textura dele é muito mais macia. Cebolinha para finalizar, sal, pimenta, um azeite, uma taça de vinho para você ir degustando, sem exageros, enquanto que você prepara a receita e depois para comer junto, beber junto com o seu prato. Na hora de servir, uma salsinha para finalizar e para dar o toque final da nossa receitinha, para dar aquele sabor de mar. Hoje eu vou usar essa alga aqui, que é a nori, que é usada para fazer aquelas receitinhas japonesas que todo mundo adora. Então ela é uma ideia bacana para quem gosta do sabor do mar, a gente vai usar ela, e para quem não gosta, não usa, tá? Então vou organizar aqui os meus ingredientes e aí volto para mostrar para vocês rapidinho como preparar esse pratinho de hoje. Já deixei meus ingredientes aqui praticamente preparados. A minha batata já deixei picada grosseiramente aqui e ela é pré-cozida. O legal é a gente não deixá-la cozida além do ponto, tá? Cebola picada e aí a gente pode acrescentar aqui, ó, a cebola, o pimentão. A gente vai jogando aqui por cima que depois a gente dá uma misturada aqui. Eu esqueci de pegar o alho, vou pegar um alho ali e vou jogar alguns dentes de alho aqui dentro. É só descascado, ou dá só uma amassada, que aí só para dar aquele sabor para nossa receitinha. Aqui eu já deixei o meu tofu picado, ó, vocês podem picar ele em pedaços menores, em retângulos, eu hoje vou preparar ele de forma diferente, como se fosse um pedaço de bacalhau. Eu gosto do tofu fresco e mais artesanal, porque ó, ele é mais macio, então já cortei aqui os pedaços. E vou pegar a minha folha de nori aqui, vamos abrir aqui, e aí eu vou cortar uma folha, até já tem uma cortada aqui, ó. Eu vou cortar numa partezinha aqui para mim enrolar este tofu. Então, cortei aqui a minha folha de nori, vocês podem cortar menor, eu vou cortar ela no tamanho aqui, ó, porque aí eu vou envolver este pedaço de tofu aqui. E aí vocês podem só virar ele assim e colocar ele aqui embaixo, ou a gente pode dar um detalhe aqui para deixar mais firme, ou colocar um palito de dente. Eu vou amarrar
essa folha de nori no tofu com cebolinha. E aí eu vou passar essa cebolinha aqui, escolhi algumas folhas bem grandes, na chama do fogão, porque aí ela vai ficar molinha e aí ela não vai arrebentar com tanta facilidade, mas mesmo assim tem que amarrar com cuidado. Então passei ela aqui na chama do fogão, aí ela fica mais molinha, mais maleável. Aí eu vou cortar essa parte aqui, ó, que é mais grossa. E aí eu vou vir aqui, vou escolher uma dessas, vou colocar aqui. E também porque vai ficar mais bonito, né? A gente amarra aqui. Amarrou, você pode cortar isso ou não. E aí a gente vem e vai colocar aqui no meio das minhas batatas. Já estão aqui quase todos os meus ingredientes, aqui o alho que eu falei, vou colocar um aqui. E aí uma coisa importante da gente lembrar, tipo, quem gosta de cebola, eu gosto muito de cebola e de pimentão nesse prato aqui, mas a gente não pode exagerar na quantidade de cebola e pimentão aqui. Por quê? Se eu colocar muita cebola, esse prato ele vai ficar com muita umidade, porque a cebola vai soltando líquido, o pimentão também. E eu inclusive vou colocar aqui uns 4 tomatinhos e eu vou colocar inteiro, que eu também não posso exagerar. Eu gosto de colocar inteiro, porque aí ele não vai, ele pode até dar uma estouradinha, mas ele não vai desmanchar, e para não soltar tanta água aqui. Porque é um prato que ele tem que ficar mais sequinho e a umidade que a gente vai dar para ele depois é com o azeite. Então, coloquei esses tomatinhos aqui, agora eu vou finalizar com o tempero que não pode faltar aqui, que é pimenta. A gente vai colocar sal. O tofu ali, quem quiser pode até temperar ele um pouco antes ou deixar marinando para dar mais sabor. Mas como é para lembrar um bacalhau, então o bacalhau em si também a gente sempre dessalga e não tem muito sal. Vou colocar aqui as minhas azeitonas. Agora vamos regar esse nosso bacalhau a Gomes de Sá. Lembrando que o bacalhau é entre aspas, porque não temos bacalhau aqui. Então a gente coloca uma quantidade legal de azeite de oliva. E isso daqui vai ao forno por uns 40 minutos. E aí vocês vão dizer, Rose, mas você ainda não colocou o ovo e a salsinha ali. Não. O ovo já está cozido, ainda não está descascado, porque eu gosto de descascar na hora. E esse ovo aqui eu vou colocar ali uns 5 minutos antes de tirar esse prato do forno. Por quê? Porque o ovo, se eu colocar o ovo aqui, ele vai ficar ressecado. Tá? Vocês já devem ter comido talvez alguma vez onde o ovo ele fica ressecado. E aí o sabor dele não fica tão gostoso e principalmente ele fica borrachudo. Então o ovo a gente coloca ou na hora de servir ou uns 4, 5 minutinhos antes, só para aquecer ele de novo, porque ele já está cozido. E a salsinha também, eu vou usar ela para finalizar o prato depois, para não perder a cor e porque o sabor da salsinha vai ficar na finalização, a gente usando ela fresca mesmo, tá? Então, forno por uns 35 ou 40 minutos, dependendo do seu forno, sempre. E aí eu volto para a gente servir o nosso pratinho de hoje, que é um bacalhau à Gomes de Sá, sem bacalhau. O nosso bacalhau à Gomes de Sá está quase. E há quem goste de comer muito o bacalhau, sendo sem bacalhau de verdade ou com bacalhau de verdade acompanhado de arroz. E aí no início da nossa receitinha eu não coloquei nenhum verdinho ali, que é opcional. Você pode, por exemplo, ter na sua geladeira ervilha congelada, passar numa água quente e jogar por cima, ou usar um brócolis, que é o que eu mais gosto. Então sempre que eu faço um arroz, eu faço legumes no vapor do arroz. Então aqui, uns 5 minutinhos antes do arroz ficou pronto, coloquei o bacalhau, o meu brócolis aqui, e aí depois para dar aquele toque final no nosso bacalhau à Gomes de Sá, eu vou colocar este brócolis em cima para dar uma cara ainda mais bonita.
Depois de 40 minutos, o nosso bacalhau à Gomes de sá vegetariano está pronto. E aí, olha a cara dele aqui, ó. O tomatinho aqui, ele deu uma estouradinha, mas tá inteiro. Aqui, olha só como fica macio este tofu artesanal aqui, fresquinho. E aí, eu vou finalizar o nosso prato aqui. Como que eu vou finalizar? Primeiro, o ovo, né? Que eu falei pra vocês que o ovo ou a gente coloca 5 minutinhos antes, ou a gente coloca na hora de servir. Eu coloquei aqui só um ovo. E lembrando de novo, para quem já esqueceu lá do início, né? A gente faz isso porque o ovo, se a gente colocar para assar junto com as batatas e com os legumes, ele vai ficar borrachudo, ele não fica bacana. Aqui, o meu brócolis. E aí tem quem me pergunte assim, mas por que não colocou o brócolis na água, Rose? É muito mais fácil. É porque eu quero esta cor aqui. Eu não quero perder o sabor e os nutrientes dele. Então, por isso que eu gosto dele assim. E esta cor, olha só, ele vai ficar muito mais bonito nessa cor aqui. Então, a gente vai dar um acabamento no nosso prato aqui. Tô tentando colocar ele aqui pra gente continuar vendo aqui depois o nosso tofu. Vou colocar aqui nesse cantinho. E aí, quem quer comer com arroz, quem não quer comer só a batata e os legumes. A gente finaliza aqui também com uma salsinha. A gente vem aqui, e aí que eu gosto muito de tesouras, porque a gente vem aqui, ó, e pica a nossa salsinha direto em cima desse prato aqui. E agora é óbvio que a gente vai servir essa nossa receita de hoje num prato bem bonito, e a gente vai tentar deixar bem bonito, porque eu sempre falo que a gente come muito com os olhos, então a gente vai deixar tudo sempre muito bonito. E aí a ideia é que a gente aprecie sempre o nosso prato, olhando tudo que tem no nosso prato, sentindo o sabor de cada ingrediente, e pra gente comer bem devagar e sentir o sabor de tudo que tem aqui. Então vou colocar aqui embaixo a minha batata com um tomatinho, né? E aí depois por cima eu vou colocar este nosso tofu aqui. Nosso prato já servido aqui, olha só, vai dizer que não dá vontade de comer. Super completinho aqui, sem arroz, porque não precisa de arroz. Vou colocar aqui uma salsinha. E aí, para quem quiser mais um azeite aqui, ó, a gente rega com um pouquinho mais de azeite. E bom apetite! Um rico prato, bonito, saboroso. E esqueci da minha taça de vinho, né? Para fazer um jantar especial, um almoço especial, super simples, com poucos ingredientes da sua geladeira. E super completo, temos proteína, temos carboidrato, temos vegetais aqui. Então, bom apetite! Eu não vou provar esse prato aqui, que está com um aroma maravilhoso, porque eu vou sentar agora na mesa e vou degustar esse pratinho aqui com muita tranquilidade. Então, faça essa receitinha aí, depois me contem aí. E não se esqueçam que cozinhar é um ato de amor por mim mesma.